Como que foi? Fez algum desafio? Ficou com alguma dificuldade, tá? Vão comentando aí. Então agora vamos para a quinta trava. São 7, tá? Então a gente já está caminhando aí para a sétima trava. Tendência à fantasia. Essa é a quinta, tá? Dessas que eu falei, ó, a falta de autonomia está relacionado à criança, tá? A necessidade de controle está relacionado à criança, por quê? Necessidade de controle e dificuldade do adulto em lidar com a realidade, em manejar a realidade, tá? Em ter aquele jogo de cintura, em se adaptar, sabe? Então, por uma insegurança muito grande, eu preciso ter um controle muito grande, tá? E a insegurança vem da criança. A criança, ela não tem condição de lidar com uma vida profissional, né? Ela não tem condição de lidar com decisões difíceis, com uma empresa, com questões financeiras, com a dor do cliente. Muitas vezes é uma dor muito profunda, muito delicada. Se eu estou na minha criança, eu fico acuado. Se eu estou querendo usar a minha criança para atuar no profissional, que é coisa de adulto, eu vou ficar com muito medo, muito inseguro, e aí eu vou querer compensar isso com uma necessidade de controle muito grande, tá? Mas agora, indo para o ponto 5, que também é uma tendência muito forte da criança ferida, uma tendência à fantasia, tá? Então, o que é essa tendência à fantasia? Eu não consigo lidar com a realidade, porque a realidade é muito pesada, é muito difícil, geralmente é a vítima, né? Então, eu começo a criar fantasias. O que são essas fantasias? A pessoa que acredita em coisas mágicas, né? Então, eu vou fazer alguma coisa que vai me destravar e automaticamente a minha vida vai fluir, eu vou prosperar e os meus clientes vão ter resultado e eu vou ter cliente. Ela acha que assim, sem esforço, sem tempo, sem ter que tomar decisões difíceis, sem ter que suportar culpa e desconforto muitas vezes, ela acha que vai conseguir fluir, destravar sem passar por todas essas coisas, né? Então, tudo isso que eu falei até agora exige que você olhe para a realidade e entenda, olha, talvez não seja assim tão imediato quanto eu estava imaginando que seria. Talvez eu precise parar um tempinho, olhar para a minha história, olhar para a minha criança, olhar para a minha dor, lidar com essas coisas difíceis, né? Talvez eu precise assumir uma culpa, um peso, quando eu tomo uma decisão, quando eu me coloco disponível para errar, porque eu estou agindo, né? Então, tudo isso que acontece no meio do caminho leva a um amadurecimento, tá? E quando eu estou muito, muito na minha criança, a minha tendência é não querer acreditar que as coisas vão ser desse jeito, né? Então, eu quero acreditar que eu vou destravar sem que isso leve um tempo, sem que eu precise ficar, de repente, 1 ano trabalhando duro, sem que eu me sinta cansada em alguns momentos, sem que eu tenha que lidar com estresse, sem que eu tenha que lidar com assuntos difíceis, coisas chatas, né, coisas corriqueiras do cotidiano, né? Então, a tendência à fantasia é assim, eu quero acreditar que as coisas vão ser mais fáceis do que serão, que elas serão mais rápidas do que serão, e que existe alguma forma, algum truquezinho ali, alguma mágica que eu faço e que vai dar certo, tá? Essa coisa do pensamento positivo, tá? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Pessoas que têm, assim, muita necessidade de afirmar uma positividade, assim, não tô falando que a positividade é uma coisa ruim, não estou falando isso. Tô falando que quando a pessoa, ela joga toda, assim, a expectativa dela na positividade, no pensamento mágico, achando que só colocando energia nisso, ela vai fluir, ela tá, sim, vivendo numa fantasia, tá? Então, não quer dizer que o pensamento positivo não funciona, quer dizer que só o pensamento positivo não vai te levar onde você quer, né? Então, isso é uma tendência à fantasia. Eu não executo, eu não faço as coisas chatas do dia a dia. O que seria isso? Ir atrás de cliente, fazer post, divulgar, né?
fazer os meus cursos, aprender de verdade, estudar, atender, né? Lidar ali com o dia a dia, com o concreto das coisas. Então eu não quero olhar para isso. Tem uma dificuldade, isso para mim é muito pesado. E aí eu só coloco as minhas energias na mágica, né? A pessoa que coloca muita expectativa na loteria, sabe? Não, a sorte vai virar, né? O jogo vai virar. O problema não é a pessoa falar essas coisas. O problema é ela não fazer algo para que o jogo mude, né? Para que vire para ela o jogo, entendeu? Então fica muito assim nessa coisa fantasiosa. E daí aquela pessoa que tem muita ideia e cria muita coisa, mas na hora de aplicar, colocar em prática, ela não consegue, tá? Por quê? Quando eu tô na criança, eu tô enfraquecido para lidar com coisas de adulto, né? A criança ela não tem potência, resiliência, força, né, para lidar com essas coisas do adulto. Então, para mim fica mais confortável viver das fantasias. É mais gostoso eu acreditar que eu vou fazer ali alguma coisa e automaticamente a minha vida vai destravar, que eu vou fazer uma terapia e minha vida vai destravar, sem ter o processo, sem ter o esforço, sem ter, né, como que isso acontece na prática. Tá? Na prática, eu destravo quando eu lido com frustrações, quando eu, dia após dia, trabalho, né? Então, essa coisa da fantasia é algo que trava demais, porque daí a pessoa coloca toda a energia dela naquilo, toda a expectativa, e esquece do dia a dia, né? De que dia após dia ela constrói, ela caminha para onde ela quer caminhar, tá? Então, essa necessidade muito grande assim de fantasiar, sabe? De acreditar que vai ser rápido demais e que vai ser fácil demais e que não vai envolver dor no processo, tá?